Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. Graças a Deus. Eu trago a saudação do pastor Denis, dos irmãos de Cambé, para vocês, né? 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos meditar um pouquinho, vamos falar que para termos a marca da besta, nós temos que perder a virgindade espiritual. É uma coisa séria. É uma coisa tão séria que vai separar para você hoje o que é carne e o que é espírito. Por isso que Deus não aceita que você condene nenhuma pessoa que está aí fora no mundo. Porque a mulher do poço, ela tinha passado por 5 maridos e vivia com o 6º. Mas a alma dela era virgem. O profeta diz que ela estava em mais condição de receber a salvação do que todos aqueles sacerdotes. Estão entendendo? Então vamos trabalhar dentro disto e você vai ver que é um perigo para cada um de nós que já temos aceitado a Cristo, que Ele já tem santificado as nossas vidas, já tem nos livrado da corrupção do mundo, e nós estamos felizes por isto. Eu creio que cada irmã que antes cortava o cabelo, você está feliz por Deus ter te libertado e não cortar mais. Que usava roupas indecentes, que hoje Deus te fez uma santa nesse sentido. Nós também, os irmãos, da mesma forma. Mas agora vamos preservar também a nossa alma, que é a coisa principal, né? Tomara que me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, Paulo tinha um temor, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos vossos sentidos. Lembra-se de que ele escrevendo a Tessalonicenses, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento, corrompeu os sentidos. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 13, o versículo 17. 16 e 17. Pode ser também o 18. 16, 17 e 18. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Correto? Eu quero que os irmãos distinguam 2 coisas aqui importantes, tá? Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Certo? O número da besta. Porque é o número de um homem. Mas não está dizendo que apenas o homem que tem um número é a besta. Besta significa poder. Agora, quando fala 666, fala que pensa que a besta é só um homem ali que ocupa uma posição privilegiada no sistema organizado. Não. O número da besta é o número de um homem. Mas besta vem significar poder. É um poder que rege. Estou entendendo? Que Deus os abençoe, pode assentar e tira os guarda-chuvinha da cabeça e vamos lá. Né? Aquelas perguntas, nenhuma turbação. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui nesta noite, né?
Eu quero ler bastante, espero não ser cansativo. Mas quando lemos no Espírito não cansa, né? É muito importante isso aqui. Agora a noiva de Adão, palavra falada, semente original, segunda parte, 27 a seguir. Agora a noiva de Adão foi um tipo da noiva do segundo Adão. Todos nós sabemos que o primeiro Adão foi o terreno, foi o que Deus formou do pó da terra. O segundo Adão é Cristo, que veio do céu. Eu vim de Deus e eu volto? A noiva de Adão não pôde esperar. Outra coisa importante aqui, que nós vamos acoplar com isso que nós estamos falando. Não cabe à moça correr atrás do casamento. Cabe a ela aceitar sim ou não. Entendeu? Ela tem que esperar. E mesmo depois que... Vamos seguindo aqui. A noiva de Adão não pôde esperar. Deus havia dito a Adão e a Eva: multiplicai-vos e enchei a terra. Essa era uma coisa por vir. Estava no futuro. Deus não disse que seria amanhã, seria depois da manhã, ou seria o mês que vem. Ele disse: enchei-vos, crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas aí Satanás se adiantou e foi querer mostrar para Eva que tinha que povoar rápido, porque Deus disse. Ele se adiantou e disse: Deus não quer que vocês saibam que a situação é assim, assim, e eu vou te mostrar como é que é. Irmãos, quando Deus começa algo, Ele termina. Se Deus começou uma obra em você, tira todos os seus pesares, seus problemas. Lembra. Isso nos faz lembrar da mensagem Parado na Brecha, quando o profeta de Deus estava melancólico, cansado, desgostoso, querendo abandonar o ministério, ir lá para cima do monte, ser um guia florestal, porque ele achava que as pessoas não ouviam ele mais. E Deus começou a falar com ele e disse: execute seus planos e você se tornará um mendigo, como eu mostrei no sonho para você. Que Deus havia mostrado um sonho para ele, eu não quero tomar muito tempo nisto. Como Deus, ele cronometra todas as coisas no tempo certo, no lugar certo. Enquanto ele indo e Deus falando com ele, Deus disse: para o carro. Ele parou. Ele disse: olha, à sua direita. Ele olhou. Quando ele olhou, tinha lá uma montanha com 7 picos. Ele disse: quantas letras tem o teu nome? Ele disse: William, 7 letras. Ele disse: agora conta os picos. Ele contou. Quantos picos tem mais sobressalente? Ele disse: 3. E ele disse: como é que é o teu nome? William Marion Brown. Ele disse: o teu nome está ali. E começou a falar para ele: lembra de quando eu primeiro te chamei e tal, tal. E trouxe a fita para ele de tudo que tinha acontecido. Aí, para confortar, ele disse: quando você tiver alguma dúvida, venha aqui. Venha aonde eu comecei com você. Porque se eu comecei, eu vou terminar. Filipenses 1,6: aquele que em vós começou a boa obra, até o dia de Jesus Cristo. Aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não tenha pressa. Não tenha fobia. Espera. Mas ela não conseguiu esperar. A mesma coisa, espero que não seja cansativo de ser repetitivo, mas eu tenho que falar porque isso ajuda. A mesma coisa um casal quando está enamorado. Eu sempre, quando tem aqueles que me respeitam, desculpa, eu tenho que ser direto. O que é o respeito? Começam a namorar, vão lá conversar com o pastor. Pastor, eu quero, como o senhor, nosso pastor, eu quero que o senhor saiba que eu, mais a irmã aqui, eu, mais o irmão, nós estamos orando em torno de um compromisso mais sério no futuro. Que coisa bonita. E a primeira coisa que eu digo é: cuidado com a carne. Entenderam? Cuidado com a carne. Não se preocupe com contato físico.
Porque aí ficam aquelas perguntas, como alguns assim, pastor, e pode pegar na mão? Pode andar pegado na mão? Não preocupe com pegar na mão, não preocupa com um beijo, não preocupa com um abraço, não preocupe com nada. Só se preocupe com uma coisa: ore a Deus, conversem, tenham um diálogo, pesa bem a cruz dela, ela pesa bem a sua e você pesa bem a dela. E de vez em quando ponha no ombro e começa a andar segundo o que ela falou, do que ela pensa de um homem, de um casamento, e você começa a analisar. E como eu sempre falo, não esconda os defeitos uns para os outros. Seja real, seja sincera, seja sincero. Só, se você quiser, assim, se você não quiser, eu sinto muito, mas eu sou esse tipo de pessoa. E eu preciso mudar, ore por mim. Correto? Mas infelizmente, quando começa a namorar, a primeira coisa que se preocupa é com o contato físico. Se pode pegar na mão. E aí, porque fulano também namora, e ele faz isso, você não é cicrano, você é fulano. Você é uma mulher do futuro, e você é um homem do futuro. Quanto a pegar na mão, a beijos, a abraços, a contato físico, vai ter tempo para isso. Se vocês casar, vocês vão envelhecer um lado do outro. Para de fobia, para de pressa, para de preocupação. Estão compreendendo? Estão compreendendo? Porque muitos, não quero, isso não é um desabafo, é apenas experiência. Isso são 51 anos de idade já de vida e quase 30 de ministério. Quantas pessoas ficavam aquela pergunta repetitiva o tempo todo: mas pastor, o que tem pegar na mão? E é até bom, porque os outros sabem que a gente está namorando. Depois que casou, por que não continua pegado na mão? Porque agora casou, é bom que os outros sabem que vocês são casados, mas vê se eles andam pegados na mão. Era só abrasamento carnal, queria tocar, queria sentir a mãozinha dela, sentir a mãozinha dele. Não funciona, meu querido, não funciona. Então, não se precipite, não adiante. Amém? Vocês tomam esse conselho como vindo de Deus? Então não se preocupa com isso. Aí o que acontece? Acontece como no caso de Eva. Aí, como diz o profeta, se tornam casados antecipadamente, e quando casa, o casamento já está desgastado. Já desgastou. Não tem assim aquela expectativa, não tem, e como eu sempre falo, mesmo depois de recém-casado, o mundo não vai acabar no primeiro mês não, gente. Eu creio que vocês são experientes, vocês sabem do que eu estou falando. Toca a sua vida normal. Porque como eu sempre falo, daqui a uns dias você vai olhar para o ventilador da casa, você vai olhar para ela, é a mesma coisa. Porque ela se tornou comum para você, ela se tornou parte da sua vida, se tornou parte de você, se tornou parte daquela casa. Mas no primeiro mês que ela chega, é uma peça estranha, diferente, é um buquê de flor que foi colocado na casa. Mas chega uma época que você abre o buquê de flor e disse: oi. Ela se torna um pouco comum. Nós nos habituamos. Aí onde é que tem que ter o amor? Formação psíquica e experiência. Para suportar o rojão, porque a tribulação vai vir. E quando ela vier, você tem que saber se você vai aguentar ou não vai. Agora, 14 anos, 15 anos, não sabe nem ainda o que é da vida e já está preocupado. Pastor, porque eu arrumei um namoradinho e eu queria o conselho de namorar. Para quê, gente? Para quê? Vai estudar. Vai ter uma formação. Deixa se desenvolver primeiro. De 15 até 20, 22 anos, meu amigo, sua vida vai mudar tanto que você não vai acreditar. Eu vou desenroscar daqui, senão nós vamos longe. Mas é muito aproveitativo isto. Vocês que são casados, vocês podem dizer amém para o que eu estou falando? Amém. É uma realidade. Multiplicai-vos e enchei a terra, essa era uma coisa para vir, uma promessa. Ela não era uma esposa ainda. Porque ele nunca tinha vivido com ela. A noiva de Cristo não é esposa ainda. A ceia das bodas tem que acontecer. Compreendeu isto? Observe, isto é rico. Ela chegou apressada e o que ela fez? Ela cruzou a sua semente. Ela misturou com a semente da serpente. Quando ela o fez, ela trouxe o que ela trouxe? Ela trouxe um filho de morte. Um filho
ela perverteu cada filho após aquilo. E quando a igreja de Jesus Cristo foi pervertida no templo de Roma, é aqui que nós vamos entrar. Após seu nascimento virginal, porque ela foi virgem no dia de Pentecostes, ela começou como uma igreja formada direta de Deus. Que coisa linda, irmãos! Você sabe que a ascensão dele em Atos capítulo 1 foi vista por mais de 500 pessoas, não foi? Mas que aguentaram mesmo esperar no dia de Pentecostes foi perto só de 120 almas. Os demais não conseguiram ficar para esperar. Aí quando veio o Espírito Santo, aquela igreja, ela foi fundada por uma manifestação celestial. E ela começou virgem. Era Deus, era a igreja, o Espírito Santo atuando e dirigindo os pregadores, dirigindo os irmãos, dirigindo todo mundo. Amém? Era coisa maravilhosa. Mas não foi por muito tempo. É como o profeta diz: você pode pegar a pior mulher pervertida que você encontrar neste mundo, que vende o seu corpo 2, 3 vezes por dia para ganhar dinheiro. Se ela tiver uma filha, essa filha nascerá virgem. Entendeu? Foi por isso que o sistema organizado produziu um sistema, a igreja do tempo de Lutero, ela veio virgem. Mas Lutero veio de onde? Da igreja organizada. Mas quando ele trouxe a palavra, aquela palavra veio virgem. Vocês estão captando? E ela misturou com a semente da serpente. Quando ela fez, trouxe um filho de morte. E no tempo de Roma, após o nascimento virginal, e foi dada a Cristo no Pentecostes. Olha o que ela fez. Ela cruzou com o dogma romano. E a igreja protestante tem feito a mesmíssima coisa. E ela não pôde esperar. Uma mulher noiva de um bom jovem, homem limpo, antes deles se ajuntarem, o que ela fez? Ela estava grávida de uma outra pessoa. Então a sua própria semente, que é a noiva, seu próprio corpo, que é o noivo que é noivo de seu namorado, comprometido com o seu esposo, é encontrado cheio com a semente de um outro homem. Que desgraça! Foi exatamente isto que Adão encontrou. Isto é o que Cristo tem encontrado. Não puderam esperar. Esse é o problema com as pessoas. Elas não puderam esperar que o verdadeiro Espírito Santo colocasse a igreja em posição. Até o pastor tem que esperar Deus trabalhar. Ele não tem como fabricar uma igreja. Este é o problema com as pessoas. Elas não puderam esperar que o verdadeiro Espírito Santo colocasse a igreja na posição. Eles fabricaram algo. Trabalharam alguma coisa, a evidência inicial, falando em língua, para obterem mais membros na igreja, todo esse tipo de besteiras, em vez de esperar no Senhor pela verdadeira manifestação da ressurreição de Cristo, fazendo-se conhecido no meio do povo. Não puderam esperar. E o que ela fez? Ela saiu e se engravidou de um denominacionalismo. Primeiro foram Assembleias de Deus, depois foram unicistas, então vieram outros, mas depois disso, agora, a então chamada noiva está grávida de todos os tipos de bobagem. Vocês estão vendo gravidez espiritual? Nós poderíamos ir longe com isso aqui, nós poderíamos ir para Apocalipse capítulo 12, e você verá o grande sinal que apareceu no céu, uma mulher que estava grávida para dar à luz. Estão entendendo? Deus nos ajude. Agora, a então chamada noiva está grávida de todos os tipos de bobagem, desgraça. As mulheres não prestam nem um pouquinho de atenção no que a palavra de Deus diz, mas no que as coisas, do que alguma coisa do mundo. Nem mesmo os homens, ou mesmo os pregadores, eles chamam aquilo de uma noiva. O que é ela? Ela está grávida. A noiva de Cristo se tornou grávida do mundo, e vestindo-se como o mundo. Irmãos, não deixa ser enganado. Tenha misericórdia de você mesmo. Nós temos que sair dessa meninice, nós temos que crescer pelo amor de Jesus Cristo.
Nós temos que meditar mais, orar mais nesse respeito. Lembra de Tiago capítulo 4? Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O meu reino não é deste? Então sai do sistema do mundo. Os irmãos, para de cortar seu cabelinho igual o mundo. Para de cortar cabelinho igual o Neymar. Para de cortar cabelo igual o Cristiano Ronaldo. Você não é do mundo, você é de Jesus. E para de ficar imitando Mara Maravilha, Mara não sei do que, mas não sei o que não sei o que, cantora gospel, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você não está imbuído nesse sistema lonista, e não, você é abraanita. Você não está em Sodoma, você está do outro lado, na outra manifestação. Para de se envolver com essas coisas questionáveis. Para desses bate-papos, essas briguinhas de Facebook. Isso é coisa para gente barraqueiro, para gente que não tem Deus na alma, no coração. Oh Deus, eu falo com amor para vocês, eu amo vocês. Pega certos tópicozinhos e ficam lá brigando, se arranhando. Ah, porque eu fiz, ninguém tem nada com a minha vida, ninguém tem nada com a minha vida. Se não tem nada com a tua vida, por que coloca lá? É a mesma coisa se eu sentar lá no meio da rua, nu, e não quero que ninguém olhe, assim, quem está olhando o quê? Fala assim, então sai daí. Agora, com todo respeito, a irmã pega uma foto toda maquiada, toda não sei o que, e coloca ela no Facebook e não quer que alguém vai comentar embaixo. Irmã, para com isso. Aí quando comenta, ele diz assim, guardem as vossas línguas, vão cuidar da vida de vocês. Está certo, está errado mesmo, porque tem que cuidar da vida, larga a mão para lá. Mas se não quer que ninguém comenta, não ponha. Aí se alguém fala assim, nossa, lindona, olha, você ficou linda, por assim, obrigado, amiga. Irmãos, eu não estou aqui fazer gracejo. Eu não programo essas coisas vêm automático. É o modo que Deus me deu, para vocês entenderem o que eu estou falando. Né? Chegamos aquele bando de santo, e quando no outro dia, na segunda-feira, vai no Facebook, está lá maquiado, pintado, não sei de que jeito. Tirando uma selfie, né? Aí coloca lá e todo mundo seus comentáriozinhos embaixo. E ainda tem gente que está assim, ficou linda, gata, não sei o que. Mas é gostoso. Elogio aumenta a autoestima. Devia pôr embaixo assim, irmã, orarei por ti, querida. Ela vai entender, e todo mundo que lê, que é espiritual, vai entender, e não é uma crítica. Você está dizendo, irmã, eu te amo, estarei sempre orando por ti. Se ela é um pouquinho espiritual, e o irmão também da mesma forma. Né? Irmão casado, gente. Comprometido, colocando foto de bonitão lá, fazendo pose. Você está querendo chamar a atenção de quem, meu querido? Ó. Abençoa, Senhor, nos ajude. Aí você fala assim, mas e as fotos do senhor no perfil? Por que o senhor coloca suas fotinhas também no perfil? É porque eu sou bonito de natureza. Eu não posso fazer nada, Deus me fez assim. Bela roba, né? Que dizia minha avó. Minha avó é italiana, quando falava uma coisa assim, bela roba. Amém? Nada contra você colocar uma foto que você ficou bem, Deus te abençoe. Mas olha o motivo, o objetivo. Para de querer estrelar, nós não viemos nesse mundo para estrelar, não. Nós não viemos para brilhar. O sistema do mundo brilha, nós incandescemos. Louvado é o nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus. E o profeta pega pesado aqui, gente. O profeta não, o Espírito Santo. É assim com a noiva moderna de Cristo, a moderna. Ela é posta para fora porque ela é excomungada por Deus, porque ela é uma prostituta, não uma virgem. É profundo, mas eu espero que você capte isso. Mas por que uma prostituta? Por que uma adúltera? Porque diz que ama a Deus, serve a Deus, mas tudo que o mundo lança lá, abraça. A noiva de Adão não pode esperar, mas ela misturou a sua semente igualmente ilegitimamente. Nós temos que crer na palavra de Deus e somente nela.
Agora, irmãos, aqui na fita, se você porque eu estou lutando por esta palavra, palavra por palavra, eu lhes disse que eu creio que isto é a verdade de Deus. Deus protegeu essa Bíblia e Ele tem que julgar o mundo através de algo, através de Jesus Cristo, que é a palavra. E essa palavra foi feita carne e se tornou Jesus Cristo. Estou apenas deixando isso penetrar, recorde a palavra. E agora Ele a encontra toda bagunçada. Você acha que ele se casaria com tal coisa como essa? Nunca. Ele é santo. Ela não pode esperar igual isto que Adão encontrou. Deus nos ajude, né? Agora preste atenção, nós vamos entrar agora um pouquinho, vamos nadar mais um pouquinho mais fundo, tá bom? Até aqui, cobrimos os pés, a canela, agora vamos com água pelo menos até a cintura. Isto é exatamente o que a igreja pentecostal fez. Agora eu vou para o 44. A palavra falada da semente original, segunda parte. Esta é a razão pela qual eu não me uno a elas. Isto é exatamente o que a igreja pentecostal fez. Mas ele vivia pregando na Assembleia de Deus. Irmãos, é aquilo que eu sempre falo. Nunca rompa a fraternidade com ninguém. Onde estiver um povo falando sobre Jesus, falando sobre a palavra, vá lá e sirva no seu prato tudo só o que você pode comer. Mas não faça daquele lugar a tua casa, não se une com eles. Entendeu? Por quê? Presta atenção no que o profeta diz. Esta é a razão pela qual eu não me uno a elas. Claro, eu desejo permanecer virgem diante de Deus com a sua palavra. Porque se uniu, se corrompeu. Eu não preciso fazer nenhuma grande demonstração e coisa assim. Eu recusei isso. Eu não quero amarrar a mim mesmo. E você se uniu a qualquer sistema, você se amarra. Você está amarrado, você está preso. Sem contar que você, posso falar um palavreado bem claro? Espiritualmente você é estrupado. Porque o sistema denominacional, ele não está nem aí, nem aí. A ordem é clara, ou você está com nós ou não está. Você está ou não está, irmão? Aí onde você fala, meu irmão, eu estou com Cristo. Amém? Mas sistema A, B, C, D, estou fora. Louvado é o nome de Jesus. Eu não quero amarrar a mim mesmo. Essa não foi a minha sabedoria, foi a sabedoria de Deus. Amém? Se eu tivesse que sair, tivesse que sugar por aí as pessoas, e o diabo lhes dizer, sim, eu tenho que ter tanto para o programa de televisão, eu tenho que ter tanto para isso, você tem que pagar por isso, eu teria que executar as mesmas ações das quais os outros também. Mas eu nunca lhes disse nada a não ser no nome do Senhor Jesus. A não ser que aconteceria. Eu nunca lhes disse nada a não ser a palavra. Julguem vocês mesmos. Eu já lhes pedi alguma coisa? Não, Senhor. Não, Deus cuida disso. Eu não tenho nenhum grande programa para sustentar. Eu não teria um. Cada um que pertence a Deus ouvirá a Deus. Apenas me sinto dirigido pelo Espírito para onde ir e o que fazer. E faça aquilo, e isto é tudo o que é necessário. Guarde isto. Não uma enorme quantidade de dinheiro fazendo programas com milhões de dólares e naquilo, milhões e milhões e milhões. E alguns deles agora colocando milhões e bilhões de dólares nisto. Por quê? Porque criou um sistema e a coisa funciona. Né? Mas o profeta disse, eu prefiro me permanecer virgem com Deus. Amém? Agora preste atenção como é que é essa virgindade. Agora lembra-se que Paulo falou, eu tenho vos preparado para apresentar a um marido como uma virgem pura, a saber, é Cristo. Certo? Isso aqui é muito importante. A mensagem, o selo de Deus, para que foi tenta seguir.
E então, quando Martim Lutero saiu, vendo o Espírito de Deus guiá-lo para fora, ao invés de deixar o povo permanecer livre. Irmãos, isso aqui é profundo. Lembra que o tema é: você terá que primeiro perder a virgindade para poder entrar no sistema da besta. Estão compreendendo? Uma moça, enquanto está na casa do pai e da mãe, mantendo-se honrada, ela está livre. Ela não tem que responder a homem nenhum, ela não tem que receber ordem de ninguém, a não ser do pai e da mãe, ela tem uma vida sossegada. Mas a partir do momento que inventou de casar, sem uma experiência, sem uma formação, e ela pôs um homem na sua companhia, ela sabe que de agora em diante ela tem um jugo sobre ela, concordando ou não concordando. E então, quando Martim Lutero saiu, vendo o Espírito de Deus guiá-lo para fora, ao invés de deixar o povo permanecer livre, ele organizou a igreja. Como diz em outra mensagem, eles ouvem aquele pequeno sussurro e dizem: nós temos que proteger isso. É a mesma coisa, irmãos. Sempre tem moveres. Cada época é um mover. E se eu, em vez de pregar para vocês aqui, todo culto eu ficasse apontando, porque fulano, vocês não, cuidado com fulano, cuidado com ciclano, Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Você não crê nisto? Pelo contrário, nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, nos maltratam, se é que está perseguindo. Amém, meus queridos? E deixar o povo livre. Ninguém aqui tem que ser crente a poder de fogo e ferro. Você tem que servir a Deus por amor, não sobre punho de pastor. Não, irmão, ali naquela igreja ali, ou o povo entra na coisa, o pastor ali, não sei o quê. Eu achei que fosse o Espírito Santo. Não funciona. E para você que ainda é um pouco inclinado para isso aí, eu vou ler aqui, embora você talvez saiba de cor, mas como eu sempre falo, essa Bíblia Sagrada, toda vez que nós lemos, ela se torna nova. Né? Louvado é o nome do Senhor. Preste muita atenção. Como eu disse, você sabe de cor. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Cuidado. Não por força, ameaçando, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância. Vamos ter um grupinho de irmãos selecionado. Esse sempre está com o pastor porque o dízimo dele é alto. Isso é uma pobreza espiritual muito grande. Deus abençoe você que pode dar um dízimo alto. Que Deus tenha te abençoado. Permaneça fiel com Deus. E lembra-se que se você tem, foi Deus que te deu. Foi Deus que te confiou isso. Mas que culpa tem o outro irmãozinho se Deus lhe deu aquela capacidade para administrar só aquele pouquinho? O mesmo Deus que morreu por aquele que ganha bastante, morreu também por o que ganha pouco. Amém? E diz o profeta, e quando estamos em amor fraternal, o pano chita abraça o pano cetim. E sente amor uns pelos outros. Uma pessoa sempre que nem eu pode abraçar um homem internado como aquele ali, ó. Como aquele. Né? Terno francês, gravata italiana, sapato cromo alemão. Né? Vamos seguir aqui? Isso chama psicologia espiritual, para tirar a atenção de vocês. Mas existe isso, existe. O profeta disse que Jesus fazia o povo chorar, fazia o povo rir. Deus é Deus. Amém. Né? Você quer deixar sua esposa alegre? Seja palhaço pelo menos 2 horas por dia. Porque rir faz bem.
Às vezes ela está até nervosa, está brava, mas se você começar a fazer ela rir, daqui a pouco ela vai falar assim: meu Deus, você é um palhaço na vida, mas eu amo tanto. É verdade. Ai, acho que é verdade. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Sempre pronto, animado. Nem como tendo domínio. A primeira vez que eu li isto, como pastor, falei: Deus me ajude. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, porque é de Deus. Deus apenas te colocou como um trabalhador, como um servo ali. Mas aquele povo é de Deus, aquela igreja é de Deus, aquelas almas é de Deus. Você só zela. E tira todo o pesar, todo o temor. Se hoje tem 300, amanhã tem 400, louvado seja Deus. Mas se amanhã tiver 50, tiver 60, louvado seja Deus. Deus deu, Deus o tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus fala assim: ó, você já está cansado, já está esgotado, eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir um pouco desse povo para alguém mais jovem, mais novo. E daí, se Deus quiser fazer isso? Fala: Senhor, obrigado, agora eu vou pescar mais. Não é isso que eu estou querendo não, tá bom? Eu quero, se Ele permitir, eu quero pregar até a volta dele, né? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Agora veja, diz o profeta: e então, quando Martinho Lutero saiu, vendo o Espírito de Deus guiá-lo para fora, ao invés de deixar o povo permanecer livre, ele organizou a igreja. O que é organizar? Fecha o sistema e diz: olha, quem quiser andar aqui vai ter que andar dentro dessa norma, dentro dessa, porque aqui nós cremos nisso e não cremos naquilo. Não, o profeta disse: filho de Deus, pregador, ensinador, mestre, nunca termina uma doutrina com ponto final, mas com uma vírgula, porque Deus sempre está ampliando o nosso conhecimento. Nós não podemos dizer nós cremos só nisso e não cremos mais naquilo. Deus se mudou diretamente para a igreja metodista. Os metodistas tiveram um reavivamento que varreu o mundo, o Espírito Santo com eles, ensinando santificação. E a primeira coisa que se nota, quando eles o fizeram, então eles organizaram uma igreja, fizeram uma imagem à besta. Viram agora? Fizeram uma imagem à besta, isso mesmo, um poder político organizado, para subjugar o povo de Deus a um credo, ao invés de ser livre para adorar e caminhar na luz à medida que a luz fosse derramada em seu caminho. Irmãos, vocês me creem, me respeitam como seu pastor, então eu tenho o direito de expor o que eu creio e a minha opinião. Quando começaram com esse negócio de gravações da Voz de Deus, o irmão José Brana mandando aquele negocinho do pão nosso de cada dia, todo dia mandava uma mensagem, eu não pude dizer amém completamente para aquilo. Aí você diz: mas por quê? O que o senhor tem contra o irmão José Brana? Nada, pelo contrário, tem a favor. Oxalá que o irmão Brana tivesse tido 10 José Brana, pelo trabalho maravilhoso que ele faz. Mas nós não temos uma central mundial onde alguém tem que mandar para nós o que é que nós temos que ler e no que nós temos que se alimentar. O Espírito Santo deve ministrar você todo dia, e Ele sabe tratar particularmente como cada um deve se alimentar. Vocês podem dizer amém para isso? Amém. Nem eu, como pastor, eu posso pegar um texto diário da Bíblia, da Escritura, e mandar no WhatsApp para cada um de vocês: irmão, medita nisso hoje. Eu não sou o Espírito Santo. Eu apenas tenho um dom para velar sobre vocês, ter cuidado sobre vocês, pregar para vocês, e o que eu estou pregando aqui eu tive que esperar nele, para ele dar para pregar para vocês. Estão entendendo, meus irmãos? Então isso que eu falei agora não é uma crítica, eu disse que discordo da maneira de mandar. E alguém fica distribuindo aquilo como se todos os membros do corpo de Cristo, todos os membros da noiva tinham que ler, porque foi o irmão José Brana que mandou. Não.
Vocês estão entendendo? Eu sei que isso vai para a internet, você pode dar um bochicho danado, mas eu não estou criticando o trabalho do meu querido irmão. Eu estou dizendo que eu discordo da maneira em que as pessoas fazem aquilo. Eu creio que o Espírito Santo nos deixa livres. E ele diz todos os dias na mensagem, é sua vida digna do Evangelho, todo dia você tem que seguir as coordenadas do Espírito Santo. Ou então você vai se apostatar. Compreenderam? Fizeram uma imagem à besta, isso mesmo, um poder político organizado para subjugar o povo de Deus a um credo, ao invés de ser livre para adorar e caminhar na luz à medida que a luz fosse derramando em seu caminho. Eles o fizeram parar naquela era. Aquela foi uma ótima luz para lá. Aquela foi uma luz para a igreja de Pérgamo. Mas e a igreja de Filadélfia? Essa é uma outra luz. Mas vejam vocês, não obstante o quanto eles se organizaram, Deus se moveu diretamente para fora nesta era da igreja. De todos os modos, mandou sair um homem chamado John Wesley, Lutero. Não pode seguir isto, porque ele não cria nisto. Ele já estava organizado aqui atrás. E quando nós nos organizamos e definimos que nós temos Deus e que a voz de Deus está conosco e que nós, as pessoas, têm que ouvir a nós, porque nós estamos certos, Deus salta de lá. Porque Deus não vem para um grupo. Amém? Deus não vem só para o Brasil. Jesus Cristo vem para o mundo. A noiva, ela pega todo o globo terrestre. Estão compreendendo? E quando eu formo um sistema e digo para vocês que quem não crê como o pastor Paulo, que quem não ensinar como o pastor Paulo, quem não vê como o pastor Paulo, vocês não dão ouvido, vocês não têm companheirismo, eu me organizei. Estou organizado. É dessa forma que eu estou dizendo. Não é? Como eu estou falando sobre o nosso querido irmão José Brana. O trabalho maravilhoso que ele está fazendo. Quantas pessoas não estavam paradas em volta de Jeffersonville, Louisville, e mesmo em todos os Estados Unidos, e depois que ele começou a pregar, animar, depois que ele começou a trazer mesmo a mensagem, explicar os pontos mais delicados, hoje diz que nem no tabernáculo está conseguindo agregar todo o povo, eles têm que alugar sempre um salão fora, por causa das pessoas que vêm para ouvir a pregação. Não é uma coisa fantástica, não é uma coisa maravilhosa? É um trabalho magnífico. E oxalá que em todo lugar acontecesse isso. Mas eu estou dizendo da questão de que achar que de lá tem que sair a palavra para o mundo inteiro ouvir. Então lá sai a direção. Tudo que é crente no mundo tem que censar o org, Brana lá no tal, para ver qual que é o pão nosso de cada dia. Quer dizer, então nós colocaríamos ele como um pontífice. Captaram a visão? Isso não funciona. E na mensagem não tem supervisor nesse sentido. Na mensagem tem pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, amém? Que trabalha para um aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E lá em cima está o Supremo Pastor, onde manda a sua direção para cada grupo em particular. Hoje ele está tratando conosco assim. Pode ser que lá em Anastácio, pastor Gessé está em uma outra linha, pastor Guilherme está lá em outra linha, em outro sistema, porque Deus conhece cada povo. E o mesmo Jesus que está aqui, está ali, está lá, e ele tratando, alimentando os seus filhos, cada um na sua fase, cada um na sua unção, cada um na sua maneira, porque até nisso somos uma variedade. Captaram? Então não tem como nós unificarmos que todo mundo vai ter que ouvir só uma coisa. Não. A Bíblia tem 66 livros. E veja, hoje nós tomamos uma parte aqui, uma parte ali, e Deus trouxe o pão para nós. No meio de tantas e tantas mensagens, nós tomamos 4, 5 tópicos aqui, e Deus nos abençoou com essa bênção. É a direção de Deus. Tem que andar nessa luz. Estão entendendo? E quando nós nos organizamos, o diabo vem e quebra a nossa virgindade espiritual. Porque aí agora você não depende de Cristo, você depende de um homem, você depende de um sistema. Você está aliado àquilo, e se não for dentro daquilo, você não consegue receber. E Deus não tem assessor nesse assunto. Porque, como eu falo para você, quando ele começou a sua igreja virgem, foi uma direção vinda do céu. E ele, quando foi embora, ele não deixou nenhum homem para dominar o povo. Mas pelo contrário, ele disse assim: quando o Espírito Santo vier,
Ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo. E no capítulo 15 ele disse: e vos guiará em toda a verdade. E aí ele trabalha dentro desse sistema, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. E dentro disto, ele solta a sua voz para você. Não é maravilhoso? Sem contar que ele trata diretamente com a sua alma. Porque o pastor só sobe aqui através de um ministério, ele é o porta-voz, ele solta. Mas você vai embora, ele continua com você, ó, trabalhando lá dentro, falando lá dentro com você, consolando você, ampliando. E você vai subtraindo os muros, né? Mas para concluir isso, vamos dizer aqui sobre essa questão do número, da imagem da besta e do poder da besta, para que os irmãos entendam. Veja o que o profeta diz: cada organização que é levantada é uma imagem para a besta, é um poder político organizado. E a política religiosa é a mais perversa e mais suja que existe. Se você for ver na igreja primitiva, mesmo na igreja primitiva, quando Paulo já estava perto de terminar o seu ministério, leia lá Coríntios capítulo 4 e Coríntios capítulo 9. Ele diz que correu até risco de vida entre os falsos irmãos por causa da política. Ele não correu risco de vida dos judeus, não, dos falsos irmãos. Estão compreendendo? Quando ele escrevia para Timóteo perto de morrer, ele diz: cuidado com Alexandre o latoeiro, que me causou muitos males, guarde tudo dele também. Quem era Alexandre o latoeiro? Era um dos irmãos. Alexandre Emineu, cuidado com esse, que as suas palavras roem mais do que gangrena. Quem eram eles? E dizendo que a ressurreição já é vinda. Quer dizer, já apressaram lá, 2000 anos atrás, que a ressurreição já tinha acontecido. Os apressados. Captaram? Então, isso é um sistema que não agrada a Deus. Isso corrompe o entendimento das pessoas. E Deus não quer que você entre nisso. Deus quer que você apenas o sirva de todo o seu coração, de toda a sua alma. E siga em frente a sua vida, amando Ele, servindo Ele e adorando Ele. E que Ele seja o motivo do teu andar, do teu falar, do teu pensar, do teu agir, do teu cantar. Ele é tudo em todos. E o sétimo anjo não veio dizer: eis as denominações, a mensagem do nascer do sol. Mas ele veio dizer: eis aí a palavra de Deus. Só isso. Se você pode hoje ver a Bíblia com clareza, pode ter certeza, o ministério do sétimo anjo está em você. Porque você consegue ler a Bíblia hoje, porque você comprou o colírio de Deus, você untou os seus olhos. E você consegue ver a Bíblia com clareza. Então a imagem é um poder político que existe, o qual comprime as pessoas que não querem se associar àquilo, e aí eles começam com tudo que tem sorte para destruir você de um jeito ou do outro. Mas quando Deus está na coisa, é como um fogo que está dentro de um matagal. Quanto mais assopra para apagar, mais ele acende. Não tem o que fazer. Entenderam? E se Deus começou uma obra na sua vida, não tem quem vai fazer parar, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém poderá impedir. Agora, a besta é um poder. Entendeu? E é o poder nicolaíta, é o poder humanista, é o poder que quer dominar tudo, para se cumprir, segundo Tessalonicenses capítulo 2, para se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Meus irmãos, eu não estou aqui para ser adorado, eu não estou aqui para ser admirado, eu não estou aqui para que me vejam como um grande homem. Se eu tiver essa arrogância, essa impetulância, eu sou um homem caído. Mas eu tenho que estar aqui numa única missão: não querer me assentar no templo de Deus querendo parecer Deus, mas mostrar para vocês o Deus entronizado, Jesus Cristo entronizado. Essa é a questão principal. Se eu conseguir fazer isto, leia a mensagem no finalzinho, resumo das eras, você vai ver o que o profeta disse: eu nunca preguei uma mensagem para que alguém seguisse após mim, ou que desse início a alguma confraternização, alguma organização, mas pelo contrário, eu tenho pregado para ver se eu consigo fazer com que as pessoas tenham a unificação, um bom relacionamento entre eles e Deus. Amém? Nós estamos aqui para vos dirigir a Jesus, dirigir ao Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito Santo e quer saber como recebe, o pastor está à sua disposição. Se você tem dúvidas sobre a questão da sua salvação, o pastor está à disposição. Entenderam? Essa é a coisa principal. Então não seja desvirtuado espiritualmente.
por nenhum sistema e nem pelo mundo, mas mantenha-se virgem, como o profeta disse, diante do Senhor teu Deus. Porque Deus quer que nós sejamos apresentados como uma virgem pura. E o que é uma virgem pura? Se alguém for vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado. E o que esse Jesus pregou? Liberdade. O profeta disse: façam o que quiserem fazer, eu não troco a minha liberdade por nada. Grande organização nos Estados Unidos, nós podemos comprar, irmão Brana, com o sistema que nós temos, um jatinho e deixar à sua disposição, qualquer lugar do mundo que você quiser ir. Você não precisa esperar patrocínio de ninguém, nós iremos te patrocinar, nós iremos te levar, pagar todas as despesas. Mas o que eu tenho que fazer? A única coisa que eu tenho que fazer é se unir conosco. Quando o senhor subir no púlpito, você diz: eu pertenço à igreja fulano de tal. Ele disse: não. E o diabo, ele quer liberar muitas coisas para você, ele quer que você seja bem sucedido, só que você tem que se unir com um sistema aí. Tem que estar conosco. Ou tá ou não está. Você fala: meu amigo, eu já quebrei essa gaiola tem muito tempo. Como diz o profeta, vamos continuar carpindo, vamos continuar varrendo rua, vamos continuar levantando parede. Amém? Fazer o que for preciso fazer, mas vamos continuar livre. Vamos continuar servindo a Deus com liberdade. E manter a nossa virgindade espiritual. Que a nossa alma esteja intacta. Em nome de Jesus Cristo. Ponhamos-nos de pé. Aleluia. Está você feliz nesta noite? Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Que ninguém venha interpretar mal nada das coisas que foi dita, Senhor. Que ninguém venha achar que eu tenho alguma coisa contra este ou contra aquele. Principalmente contra o nosso querido José Brana, que eu citei o seu nome, Senhor. Pelo contrário, nós temos o dever de orar por ele, por esse trabalho fantástico das mensagens que faz por nós. Como também obrigado por todos os teus filhos que trabalham em prol da noiva. Mas, Senhor, deixa-nos seguir a liderança do Espírito Santo individualmente para cada um de nós. E também não estou querendo dizer que está errado, Pai, se muitas vidas estão sendo beneficiadas, que continua sendo beneficiada. Isso é apenas uma opinião humana pessoal. Eu rogo nesse instante que o Senhor venha abençoar cada vida aqui presente. E que eles não sintam pessoas presas por ameaças, não toques, não proves, é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Que ninguém sirva a Deus oprimido, mas que possa trazer todo o jugo e colocar aos pés de Jesus. Que as irmãs possam ter as suas vestes compostas, seus cabelos ordenados, os irmãos também da mesma forma, na sua postura, nas suas vidas dignas, mas nada como gemendo, nada como murmurando ou oprimido, mas pelo contrário, cantarolando, com amor, com alegria nos seus corações. Aleluia. E possam cantar com alegria, como aquele pedacinho daquele que diz: depois que Cristo me salvou, o céu, a vida, a terra em céu se tornou. Meu Deus, permita, como diz o outro hino, que os nossos lares sejam um pedaço do céu. Que as bênçãos sejam maior do que as tribulações. Que a alegria seja maior do que as dificuldades, porque afinal de contas somos peregrinos, estamos passando só por uma temporada. Já já nós teremos que deixar essa carcaça aqui e herdarmos o corpo celestial, se o Senhor tardar. Cada um de nós teremos que passar por essa árdua experiência, mas que ela sirva simplesmente de escrava para nos levar à tua presença, como diz o teu profeta. Abençoe-nos nesta noite e leva, Senhor. Permita que eles levem seus corações, quando forem embora, essa porção que o Senhor trouxe para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.